Olá! Sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. Aqui no canal, em todos os vídeos, sempre colocamos mandalas que trazem a evolução espiritual, o autoconhecimento, para assim progredirmos a nossa alma. Para que a mandala funcione, você precisa se lembrar dela enquanto assiste o vídeo. Se quiser, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre estar em contato com a gente e poder ver vídeos para evoluir. A cada vídeo, de pouquinho em pouquinho você vai aumentando a sua luz espiritual. Para obter mais autoconhecimento com a mandala, veja nossos vídeos já publicados aqui. Introdução. Por Hyatri. Inspirado pelos mestres da luz, a Umbanda pode ser maravilhosa para preparar os praticantes para a iluminação. Existem muitos casos de médios, dirigentes, cambonos e frequentadores que atingiram o grande despertar nesta crença, viraram mentores após o desencarne. Sim, amigos, uma escola brasileira de ascensão. Claro que a Umbanda não serve só para isso, mas sempre nos aproxima do grande despertar porque trabalha o autoconhecimento. Se não fizesse isso, os mentores não vinham nos ajudar. O maior obstáculo para a Umbanda nesse aspecto é o preconceito dos médios em relação à conquista do grande despertar, achando que isso é algo muito distante, que leva muitas vidas, que o praticante não vai conseguir. São conceitos errados do médium, cambono, trabalhadores umbandistas que devem abandonar esses preconceitos, pois assim podem fazer um bem muito grande para seus irmãos que comungam da mesma fé. Quando um filho de fé procura ajuda na Umbanda e o médium ou cambono vê seus defeitos e dificuldades, pode pensar que uma pessoa com faltas e problemas comuns não pode alcançar a iluminação. Se trata de outro preconceito, nesse caso não está enxergando a. Acreditem, podemos conquistar a iluminação desde que quereremos. Quando um irmão de fé procurar sua ajuda para atingir a iluminação, jamais o desencoraje, pelo contrário, o motive, alimente suas esperanças. Os mentores possuem o conhecimento necessário para que o Nirvana aconteça, eles já conseguiram isso e podem nos ajudar a conseguir. No budismo você pode conseguir o Nirvana nesta mesma vida, comungue desse pensamento. No budismo tibetano existe um grande preparo para a iluminação, na Umbanda também, desde que não haja preconceitos. Seja a luz que seus irmãos necessitem para realizarem seus sonhos e gozarem uma felicidade monstruosa. Na evolução na Umbanda, primeiramente o aprendiz é um cambono, depois se torna quem incorpora as entidades que são iluminadas, os mentores. Mas não só eles, como diversos tipos de espíritos, até mesmo orixás. Depois, no plano espiritual, se tornam os pais e mestres que se manifestam nos centros e terreiros como guardiões, caboclos e pretos velhos que são iluminados ou chefes de falanges. Esse terceiro passo só ocorre se o médium atingir o Nirvana, o que possível, e não significa que seja algo difícil, pode ser fácil. Caminhos de iluminação da Umbanda. Por Hyatri, inspirado e intuído pelos mentores espirituais. Caminho de Oxalá. É o caminho da fé, sendo que o que acreditamos se torna realidade. Muitos não acreditam na lei de atração, mas negá-la é negar o próprio Oxalá, que é a própria força da fé. Deus responde à nossa fé, não necessariamente à nossa vontade. O segredo para termos o que desejamos, o que inclui a iluminação, é a fé. Então podemos usar elementos de Oxalá como ervas, banhos, velas brancas, flores, incenso ou essência, lavanda, pedras, ponto riscado, símbolo e etc. para conseguirmos acreditar, ter a certeza de somos ou conseguiremos a iluminação, além de usar estratégias mentais como alimentar todos os dias o pensamento de que tu és um iluminado, sem pensar o contrário, afirmar 3 vezes por dia que já atingiu a iluminação. É para fazer esses exercícios sempre, e não deixar de ter fé, pois à medida que vamos utilizando a fé, vamos nos aproximando cada vez mais da iluminação, mas temos que chegar até o fim. Então não pare, seja persistente, perseverante e confiante no seu objetivo. Caminhos dos pretos velhos. Nossos amados anciões da Umbanda, os que foram escravizados, eles não tinham nada que era deles, nem o próprio corpo, pois o utilizavam para a vontade dos seus senhores. A única coisa que os escravos tinham era o seu emocional, do qual se apegavam a ele com todas as forças, e aí trilhavam um caminho que os levou à iluminação. Não precisamos ser escravos para nos apegarmos ao nosso emocional e ascender. Ascender é se iluminar. O caminho dos pretos velhos também é progressivo, não pode parar até atingir. Caminho de Oxóssi e dos caboclos. Os caboclos trabalham na força de Oxóssi, que é o conhecimento.
Então é muito importante termos o conhecimento do caminho do bem, e trilhá-lo. O conhecimento é progressivo, e aumenta que vamos o acessando, e ele nunca acaba. Trilhar o caminho do bem é indispensável para atingirmos a iluminação, é algo complementar, mas ajuda muito. O conhecimento espiritual também traz a evolução espiritual, mas ele é muito devagar, mas nos ajuda a situar nosso caminho e também ajudar os outros, praticando a caridade. Sem contar que autoconhecimento que nos leva à iluminação, também é uma forma de conhecimento, então também podemos usar elementos para conseguir isso, como velas, incenso, essências, banhos e etc. de Oxóssi para nos ajudar a termos autoconhecimento. Os caminhos de Iemanjá. A Mãe do Mar é a orixá da criatividade, então podemos nos iluminar nos visualizando como iluminados, com grande luz em nosso corpo espiritual, pois assim são os ascensionados no plano espiritual, e também com uma auréola na cabeça, pois é assim que são retratados os seres de grande elevação espiritual nas obras de arte. Usar a criatividade para nos ajudar e aos outros a avançar, também são soluções para o progresso espiritual e iluminação. Caminhos de Oya Tempo ou Logunã. Muitos orientais descrevem a iluminação como o despertar das ilusões. Mãe Oya é desiludidora, nos tira as ilusões, assim como elimina a fé negativa, que atrapalha, como por exemplo, como acreditar que não vai conseguir a iluminação, que ela não é possível, que é difícil e também todos os mitos referentes à ascensão, que só atrapalham, pois dão uma ideia errada de como é este estado, sendo que a pessoa se vê tão distante disso que não acredita que vai conseguir. Também podemos usar elementos de Oya, como ervas, banhos, velas, flores, incenso ou essência, pedras, ponto riscado, símbolo e etc. para tirar nossas ilusões. Assim sendo, Mãe Oya complementa Oxalá, que nos dá a fé, e ela mexe com as coisas que atrapalham o nosso acreditar. O caminho de Oxum e Oxumaré. Oxum é amor, e a Umbanda é uma religião de caridade constante através dos cuidados com a magia, do centro, das entidades, das orientações. Os médios, cambonos e outros ajudantes trabalham com caridade o tempo todo na Umbanda, e se gostamos disso e praticamos, é amor. À medida que vamos nos autoconhecendo, vamos quebrando as barreiras que esse mundo materialista impõe na dificuldade do amor, e vamos praticando ele cada vez mais, assim como adquirindo evolução espiritual e aumentando nossa capacidade de amar. Com o amor damos grandes passos também em direção ao Nirvana. Oxum e Oxumaré têm uma força de evolução espiritual. Oxumaré atua acabando com as emoções negativas, que muitas vezes atrapalham o caminho da iluminação, abrindo os caminhos. Quanto mais amor temos, mais felizes somos. Oxum é um caminho de autoconhecimento também, mas o produto da evolução também, que é o amor. Os caminhos dos guardiões, Ogum e Yansan. Ogum e Yansan regem as ações e leis, ou seja, regras. Ogum tem o fator de retidão, que é algo que traz o progresso espiritual e faz parte de nosso caráter. As boas ações nos fazem evoluir, e podemos tornar elas um hábito, sempre as fazendo. Os guardiões e guardiãs, eles tratam de conduzir as almas e pessoas a caminhos de evolução espiritual, e bem, a iluminação é um caminho a ser passado. Yansan rompe as regras que podem prejudicar nossa iluminação, como acharmos que não devemos buscar a ascensão, acharmos que sob a regra ela não é possível. Acabando com essas regras, podemos buscar a iluminação e ter fé nela. Ogum é força e ação, e ela pode ir contra qualquer coisa, incluindo obsessores, que podem prejudicar nosso caminho de iluminação. Isso pode ser feito com a ajuda dos guardiões e guardiãs, também conhecidos como Exus e Pombas Giras. O caminho de Xangô e Egunitá. São orixás equilibradores e regem a razão. O desequilíbrio nos impede de evoluir espiritualmente, assim como o equilíbrio traz o autoconhecimento. Na razão podemos tomar reflexões e obter autoconhecimento. O caminho de Exu Mirim. São entidades descomplicadoras, e podem agir tirando todas as complicações que nos impedem de trilhar o caminho da iluminação ou de consegui-la. O caminho de Obaluayê e Nanã. Obaluayê é a própria evolução, e a evolução é sair de um nível inferior e ir para outra superior, melhor. A mudança do estado de um não iluminado para um iluminado é uma grande melhora. Nanã trata de acabar com toda evolução negativa, abrindo caminho para a iluminação. Podemos usar velas, incenso, banhos, símbolos, pontos riscados para em nossa caminhada evoluirmos espiritualmente, juntamente fazendo outros caminhos de orixás e entidades, como as que estão acima deste parágrafo. O caminho de Obá.
Obá cuida de retirar conteúdos do nosso inconsciente e trazer para a consciência. Inconsciente é o que não temos consciência, e conscientização é obtê-la. Inconsciente é o que não sabemos sobre nós mesmos, assim Obá é uma orixá do conhecimento. Obá também tira conhecimentos falsos que atrapalham a iluminação. O conceito de iluminação está cheio de mitos, assim para facilitar nosso caminho de ascensão podemos usar os elementos de Obá para tirar esse conteúdo mental falso. A humildade na Umbanda e a evolução espiritual. Por Hiati, inspirado e intuído espiritualmente pelos mentores. A Umbanda é uma religião onde o principal é a humildade e o amor. A Umbanda ensina que todos são iguais, e isso é o fruto da humildade e simplicidade, o que é uma vantagem de conversarmos com seres muito elevados que se manifestam nesta religião brasileira, pois para eles o ego não tem muita graça. Além de tudo, o ego empaca nossa evolução espiritual, coisa que é prioridade nos terreiros, e os iluminados buscam isso muito também. Na Umbanda você não sabe quem é o médico ou quem é o faxineiro, pois todos são iguais, e não é valorizado títulos, status materiais ou espirituais. Claro que o aprendizado da simplicidade leva um tempo, é toda uma conscientização, mas que na hora certa é brotada a semente e vai trabalhando pouco a pouco o aprendiz, até que possa chegar o momento dele mudar e não agir mais pelo ego, e é nesse exato momento que a evolução espiritual começa a ir mais rápido. Muitas vezes não podemos falar do ego para o aprendiz que o estimula muito, pois pode ficar ofendido, magoado e chateado, o que pode fazê-lo sair da religião que o ensina do seu caminho de evolução espiritual. Trabalhando nossa força e diminuindo o gosto pelas coisas do ego, aí ficamos mais simples e nossa evolução espiritual vai muito melhor. Quando o aprendiz, pois todos somos aprendizes, pois não sabemos tudo, muito diferente disso, não somos oniscientes, tem um desprendimento do ego. Então sua evolução espiritual vai muito bem, isso permite até certo ponto dos mentores pegarem mais pesados, pois assim o autoconhecimento acontece mais rápido. É algo muito precioso o desprendimento do ego, e isso faz com que não desejarmos sermos melhores que os outros, o que inibe emoções positivas e gostosas, que deixam a mente bem, e isso é felicidade. O mais importante da vida é ser feliz. Se apeguem às suas emoções positivas, e isso é um caminho de iluminação, onde os anciões, pretos velhos, se apegaram com todas as forças ao seu emocional e atingiram com isso a iluminação. Com todo o sofrimento que um ancião teve, caso ele teve uma vida de escravidão no passado, é muito bonito eles se preocuparem com coisas muito menores que fazem parte de nossa vida, pois eles nos querem felizes. Se desejamos a evolução espiritual, é muito importante não estimularmos o ego e buscar enxergá-lo e nos desprender dele. Esses são ensinamentos muito elevados e que nos ajudam a dar grandes passos em direção à iluminação. Um ótimo lugar para pedir evolução espiritual, desprendimento e não estímulo do ego é o terreiro ou centro de Umbanda. O banho de pipoca na Umbanda. Por Hiati, inspirado pelos mentores espirituais. O banho com pipoca na Umbanda é um banho de evolução, e essa é uma ação de Obaloaiê, pois esse é seu elemento, assim como o progresso é sua ação, e progredir é sair de algo pior e ir para algo melhor. Assim na Umbanda o banho de pipoca é a evolução espiritual, é a transformação. No ato de fazer a pipoca, ela é um elemento que se transforma, deixa de ser um pequeno milho, que é ruim e duro, para uma pipoca que é branca e gostosa. A transformação da pipoca é a nossa transformação, é o nosso progresso, onde mudamos para melhor. Como em um banho com essências ou ervas, onde jogamos ele da cabeça aos pés, o que acontece é que fazemos o mesmo com a pipoca, mas sem água, sem o banheiro e de roupa. As entidades preparam, enquanto fazemos a pipoca, trabalhando na energia desse elemento e quando usamos. As entidades também usam a energia dele para nos trazer a evolução espiritual. Mas muitas vezes não tomamos banho de pipoca, mas a comemos, e mesmo assim ela traz o progresso de nossa alma, que é o autoconhecimento e a transformação. O banho de pipoca também pode ser feito para crianças e animais, para trazer a evolução espiritual deles. Como a Umbanda transforma você? Por Hiati, inspirado e intuído espiritualmente. A Umbanda, ela vai trabalhar, através das entidades, dentro do seu merecimento, necessidade e livre-arbítrio, pouco a pouco, dentro de sua visão de mundo e do que você quer na vida para que tu evolua espiritualmente, e isso inclui autoconhecimento e mudança.
Ajuda muito se você estiver aberto para as transformações e focar no que você quer que necessita de sua mudança e autoconhecimento. Os espíritos vivem em um mundo onde suas consciências são muito mais expandidas em outras dimensões, tendo uma visão ampla demais, obtendo todas as informações sobre nós e nosso caminho, podendo oferecer grande ajuda. As entidades vão te informando dentro do conhecimento que tu já tem, te trazendo os conhecimentos necessários que vão te desenvolver espiritualmente, ou até te preparando para esse processo. No começo pode ser um preparo, depois a pessoa vai aumentando e acelerando o seu processo de autoconhecimento. Ou muitas vezes o consulente, médium de incorporação ou cambono já estão preparados para a evolução, então as transformações já acontecem. Cada um tem necessidades especiais para seus desenvolvimentos espirituais, para um a informação e para outros a ação espiritual, atuando magisticamente, mediunicamente ou tendo ações, todas elas em benefícios aos outros, sempre com os espíritos, no invisível nos mandando energias, intuições e guiando nossos passos. Assim podemos até mesmo atingir o Nirvana, que é a iluminação. Mas para isso, assim como para nosso desenvolvimento espiritual rápido, é importante acreditarmos que já conseguimos essas coisas, e treinando o nosso pensamento todo dia, alimentando isso, então aí sim podemos conseguir a iluminação. Se não acreditamos que já somos iluminados, então seria muito bom acreditar que vamos conseguir isso, ainda nessa vida. É como diz um ditado muito bom: a Umbanda não faz milagres, mas a Umbanda desperta a fé, e a fé faz o milagre. Aqui no site nós temos práticas e treinamentos para tu também atingir o Nirvana ou se autoconhecer, todas feitas por mentores espirituais. Assim ajudam você no seu processo também, dentro do seu terreiro. A ajuda espiritual que os mentores da Umbanda dão depois do atendimento nos dias seguintes. Evolução espiritual, por Riatri. Texto inspirado e intuído pelos mestres da luz. Quando as pessoas vão em um centro de Umbanda, o trabalho das entidades, dos mentores, o atendimento, ele é só o início do trabalho, pois depois os atendidos vão para suas casas, no trabalho ou em outro local. Nesses lugares vão ajudando essas pessoas a continuarem a aprendizagem e transformação que teve início no centro umbandista. Os mentores atuam para que as pessoas evoluam espiritualmente e aprendam o que têm que aprender com as situações que a vida traz. Então, à medida que as pessoas vão aprendendo, as entidades começam a trazer a transformação na vida dos atendidos, pois o objetivo dessas situações é o aprendizado. Concluindo a aprendizagem, não precisamos mais do que está ocorrendo de ruim na vida, por isso se trata de um tratamento espiritual. Os mentores têm que se seguir a lei à risca, e frequentemente precisa ocorrer a aprendizagem, a transformação, para nos libertarmos do ruim. Mas em outros casos pode ocorrer o livramento já no princípio, pois cada situação é uma situação, e cada caso é um caso. Todos querem se livrar do que não está bom em suas vidas, mas na maioria das vezes precisa de um trabalho interno primeiro. Nem sempre os mentores conseguem ajudar os atendidos, pois eles acabam não fazendo o que tem que fazer para se transformar, e as regras da lei determina que a pessoa precisa se ajudar para ser ajudada, precisa dar o primeiro passo. Muitas pessoas começam a progredir, depois em suas casas, não trilham o caminho indicado, abandonam a transformação. Muitas pessoas têm uma resistência muito grande à mudança, não desejam se trabalhar internamente. Acabam criando mentiras em suas mentes que as fazem sair fora do que estava sendo feito para elas. Outros casos existe muito comodismo, preguiça, orgulho, vaidade, soberba, e as pessoas voltam a fazer o que faziam sem seguir os ensinamentos dos mentores. E isso é muito ruim para suas vidas, pois poderiam se libertar, crescer. Existem casos de pessoas que não vivem na luz, que não gostam de sentimentos positivos, e muitas vezes a Umbanda tenta ajudar a pessoa a encontrar a luz, mas a pessoa volta para a escuridão. Muitas vezes dão início a um trabalho e começam um resgate no centro, mas depois em sua casa, a pessoa está tão acostumada à escuridão que volta para ela. Poder conversar com os mentores é um privilégio, e podem ajudar muito, não só nessa vida, mas em muitas outras, pois vamos nos libertando de coisas que se não tratarmos voltam em outras vidas, das quais não podemos ter a oportunidade de alguém nos ajudar a resolver, ou também ter ciência do que precisamos nos transformar, tendo que voltar em outras vidas para resolver essas situações repetidas vezes, pois o que não resolvemos se repete.
É sempre indicado seguir o caminho que indicado pelos mentores espirituais, pois visam a transformação e a conquistarmos o que queremos, pois na vida o que é muito comum, pois precisamos aprender muitas coisas para obter o que queremos, desde que seja tudo dentro da luz, respeitando o livre-árbitro dos outros, e que seja benéfico a todos os seres. Os mentores têm uma vontade muito grande de ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. Eles se desdobram por nos amarem, e ajudando a gente conseguem ajudar a muitos outros. Praticar os ensinamentos é uma escolha, mas é o melhor que podemos fazer. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, ajude a compartilhar. Gratidão! Obrigado por assistir o vídeo até o fim. Fique com luz. Ser de luz.